Graça e paz, igreja. Vamos adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé no seu casa, onde você está. Coloque a mão no seu coração, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso para fazer todas as coisas para nós. Eu sei que sempre estás comigo,
Bambastre aqui. Estou aqui nesse 7º dia de jejum e oração, né? Para poder a gente confessarmos a palavra junto. Creio eu que Deus está fazendo coisas poderosas na sua vida. E se ainda não aconteceu, vai acontecer até o final do nosso jejum, amém? Então vamos confessar no nosso 7º dia a palavra. Está lá em Marcos capítulo 11, verso 22 e 23. Ao que o Senhor Jesus disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que o fará o que diz, assim será com ele. Então não duvide no seu coração dos seus projetos, dos seus sonhos que Deus colocou nele, porque eles vão acontecer. Amém? Então vamos confessar a palavra agora? Então, a confissão é: digo aos meus problemas, erga-se e lança-se no mar, e não duvido em meu coração e creio que se fará, que estou dizendo. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Portanto, a minha oração é poderosa e eficaz, pois sou justo, porque o Senhor Jesus é quem me justifica. Peço ao Senhor, dê-me a vitória sobre os meus problemas. O Senhor é comigo e me capacita a vencer cada um dos meus obstáculos. Ele mesmo prometeu me dar a vitória. Então a vitória é sua, a vitória é nossa, em nome de Jesus, amém? Eu quero deixar aqui para falar para vocês como é um privilégio ser um dizimista na casa do Senhor. Como isso é um privilégio, você poder honrar a Deus com seus dízimos, com as suas ofertas. E eu creio, meu querido, que, olha, em todas as áreas da minha vida, Deus tem me suprido, não tem me faltado nada. Em tempo de pandemia, eu vejo irmãos prosperando na nossa igreja. Isso é Deus, isso é compromisso. Quando a gente firma o nosso compromisso com o Senhor e confessa a palavra dele sobre nós, ele firma o compromisso dele com bênçãos sem medidas para nossa vida. E nós crescemos e avançamos. Não porque só somos dizimistas, mas porque ele é nosso Pai, ele nos ama. Mas é um privilégio muito grande ser um dizimista e poder estar cooperando para a obra do Senhor crescer. E eu venho deixar essa palavra com você. E seja abençoado, querido. Você já é abençoado. A palavra diz isso. Toda sorte de bênção está sobre a sua vida. Amém. Graça e paz, queridos, graça e paz. Hoje nós estamos no nosso 7º dia, depois de um momento de adoração tão precioso desse. Nós vamos agora compartilhar a palavra de Deus. E é tão gostoso saber que tudo coopera para o meu bem. Tudo coopera para o meu bem. Essa é uma verdade da palavra de Deus. E quando eu encontro essa verdade em vários contextos da Bíblia, eu fico tão encantado, queridos. Eu quero ler com você aqui um texto da palavra de Deus, nesse 7º dia de jejum, né, que está aqui em Gênesis capítulo 50, no verso 20. Gênesis capítulo 50, no verso 20. Olha só o que a palavra de Deus diz: Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém, Deus os tornou em meu bem. Queridos, como é empolgante saber que tudo que nós vivemos coopera para o meu bem. Eu preciso ter essa convicção, eu preciso ter essa verdade. Mas se a gente for parar para pensar no contrário, a gente vai começar a perceber que é desagradabilíssimo quando a gente percebe que tem pessoas tentando, né? Pessoas que sentam para planejar o nosso mal, ou o mal ao meu respeito, né? É complicado. Mas quando a gente vai para a história de José, é exatamente isso que aconteceu. Existia uma vida em José que enxergava o quê? Um futuro glorioso. Deus já tinha trazido para ele uma promessa de um futuro glorioso, quando ele teve o sonho, que ele compartilhou com os pais, compartilhou com os irmãos. Mas o que aconteceu depois disso? Querido, aconteceu o contrário. Mas José tinha o quê? Ele tinha a segurança de uma promessa gloriosa. Ele tinha essa segurança.
José, com essa promessa, mesmo estando com essa base de promessa de Deus para a vida dele, a história nos conta que aconteceu o quê? Ele passou por maus bocados, ele foi traído, ele teve decepções, né? Quando ele era ainda adolescente, os seus irmãos ficaram ali com muito ciúme dele, jogaram ele num buraco, e aí iam deixar ele para morrer. Depois viram uma caravana de israelitas passando, e eles, rapaz, ismaelitas, né, passando, ele falou: rapaz, vamos vender José. Mas antes ele tinha sonhado, ele tinha uma promessa, ele estava com aquilo como base na vida dele. Mas agora José estava indo trabalhar como um escravo num país estrangeiro. Imagine a gente nessa situação. Como a gente estaria imaginando? Poxa, mas Deus me abandonou. Deus me abandonou. O que vai ser da minha vida agora? Mas aí, quando a gente começa a olhar para a história de José, em certa altura ele vai lá para a casa de um grande homem, de um chefe, né? De um cara poderoso, Potifar. E aí lá na casa, o homem começa a colocar ele para ser o serviçal ali da casa, porque ele era uma pessoa desprendida, um cara bem afeiçoado. Mas agora José, o que aconteceu com ele? Foi, mais uma vez, condenado de forma injusta. Mais uma vez, ele foi acusado por mentiras. Mais uma vez, ele estava na via onde as coisas não estavam indo bem. E aqui a gente começa a perceber, queridos, que a palavra de Deus, ela nos traz um enredo de que José é preso novamente por algo que ele não fez. José aqui, ele é preso. Tinha ali muitos motivos para viver uma vida amargurada, uma vida triste, uma vida chateante. Mas se você for ler a história, José não agiu assim, como que uma pessoa que estivesse sendo acusada injustamente. Sabe por quê? Porque acima das dificuldades que José estava passando, José tinha um princípio espiritual tremendo, de que ele estava servindo o plano de Deus. Isso é poderoso demais. E ele tinha entendido que não apenas as coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não eram só as coisas boas, mas tudo que envolvia José cooperava para o bem dele. Tudo se envolvia ele, cooperava para o bem dele. O seu pai, né, em um certo momento ali, deu uma túnica com muitas cores, porque geralmente na época, né, as pessoas elas utilizavam cor marrom, né, a cor tradicional da moda da época. A pessoa que tinha uma roupa com a cor diferente era uma pessoa, uma pessoa que tinha ali um grau de importância para quem o deu. E o pai de José deu para ele uma túnica colorida, um negócio chique. Isso criou ainda mais sensações em volta ali dos irmãos dele. O pai dele tinha favorecido ele. Mas só que aonde ele estava agora? Estava vivendo um momento de situações injustas. Não sei se você já parou para pensar ou já parou para viver essa situação. Quantas vezes a gente passa por certas situações injustas, que você olha para um lado e fala: poxa, mas eu não merecia estar aqui, eu não queria estar aqui, né? A gente às vezes fica com a guerra interior desse modelo. 13 anos depois de todas as decepções, de deslealdade, de traições, como Deus prometeu, José se torna o primeiro ministro do Egito. E aí, agora José era incumbido do celeiro de toda a terra.
de todo o Egito, de todas as adjacências. E agora vem os irmãos para pedir comida. Agora José tinha a oportunidade de fazer o quê? Agora vocês vão pagar. Agora vocês vão ver. Mas como José entendeu que o que ele estava vivendo, o que ele tinha vivido, o que tinha acontecido com ele, fazia parte de um plano de Deus, ele não tinha mágoa no coração. Aqui está um segredo fantástico e poderoso. José não tinha ressentimento. As amarguras que foi intentado contra ele, as injúrias, as coisas injustas, não causou nele dano, para que ele pudesse tirar dele coisas que aquilo tinha gerado. Não! A Bíblia diz que lá vem os irmãos dele. E a Bíblia conta que José, quando viu os irmãos voltando do Egito em busca de alimento, durante aquele grande período de fome, querido, a Bíblia diz que José falou para os seus irmãos: não se preocupe, eu não vou fazer mal a vocês. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Que coisa poderosa! Quando nós temos o coração em Deus, e quando a gente entende que tudo o que acontece com a gente é porque Deus permitiu. Não acontece nada na minha vida sem que Deus permita, sem que Deus não permita. O diabo pode até causar algum dano, pode até promover algum dano, mas deixa eu te dizer uma coisa: no enredo da tua vida, aquele mal Deus faz tornar bem na tua história, na tua vida, na tua realidade. Não duvide disso. Quando você entende que você está movendo em direção ao propósito de Deus, todas as pessoas que fazem parte da tua vida vão te impulsionar para que o propósito de Deus aconteça na sua vida. Não fique desanimado. Você não precisa de um beijo de Judas para chegar ao seu destino. Será que não? Você talvez precisa de uma pessoa que tenta jogar você num buraco. Será que não? É doloroso às vezes a gente comentar a respeito, mas às vezes o que a gente precisa é o que Deus promove com permissões, para que aquilo aconteça não para o nosso dano. Se eu tenho na minha vida um Deus que move todas as coisas, nada vai ser para que eu realmente possa causar em mim algum processo desastroso. Nada vai acontecer na minha vida em relação a isso. Tudo coopera para o meu bem. Tudo coopera para o meu bem. Se a traição dos irmãos de José fosse para destruir o plano de Deus, nunca José tinha sido traído. Nunca. Se a mulher de Potifar fosse fazer um negócio para ele que ia danificar o projeto de Deus na vida de José, nunca isso tinha acontecido. Se ele fosse para o calabouço, e lá no calabouço ia acontecer alguma coisa, nunca José tinha ido lá para o calabouço. Nunca, jamais. Sabe por quê? Porque quando nós entendemos que acima da ação das pessoas, acima do que são as coisas que Deus permite acontecer com a gente, está o plano de Deus, então todas as coisas cooperam para o teu bem. Todas as coisas. Todas as coisas. Mas primeiro eu preciso o quê? Saber disso. Convictamente eu preciso saber disso. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 28, no verso... Romanos capítulo 8. A palavra de Deus diz aqui em Romanos capítulo 8, no verso 28. Olha só. A palavra começa aqui com a palavra sabemos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa palavra sabemos, no hebraico, ela significa oida, lá no original. E esse saber aqui não é um saber intelecto que você estudou, agora sabe. Não, não é isso. Essa palavra sabemos aqui significa eu não sei como sei, só sei que sei. É algo que vem do espírito, procede lá do interior. Rapaz, é uma convicção que você tem. E aqui a palavra de Deus diz que eu tenho convicção. Eu preciso ter convicção que todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus. Se você está me ouvindo agora, você ama a Deus. A medida de amor não é muito boa, mas você ama a Deus porque você tem expectativa com Ele. Então você ama a Deus. E não só eu preciso saber, não só eu preciso entender esse algo que vem por revelação, mas eu preciso entender que são todas as coisas. Todas as coisas. Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem, não apenas as coisas agradáveis, as coisas chiques, as coisas legais, as coisas bacanas, não apenas essas coisas, mas todas as coisas. Querido, não significa que todas as coisas desagradáveis são iniciadas por Deus. Não significa isso não. Mas até aquelas obras certas, malignas, Deus fará que coopere para o seu bem. Até as coisas que o diabo intenta contra você, creia, a seta vai virar. E isso será para o seu bem. Tudo coopera para o nosso bem. Não são só as coisas boas. Entenda isso por revelação. São todas as coisas. Todas as coisas. Por isso eu te falo, não desanime. Se porventura uma porta fechar. Não desanime se porventura vier alguma seta. Não desanime se por a coisa tiver alguma enfermidade inexplicável. Um caso complicado na família. Não desanime. Não desanime. Há muito tempo atrás eu ouvi uma história de um homem que ele naufragou, né? Naufragou. E aí, depois de algum tempo, ele pedindo ajuda de Deus, ele conseguiu construir uma palhoça, né? Uma história muito conhecida, talvez você já tenha ouvido. E aí, depois de algum tempo, ele vai lá e pede: Deus, me ajuda, eu preciso sair daqui, já faz um certo tempo que eu estou aqui. E ele disse que esmoreceu ali. Aí veio um tempo meio nebuloso e caiu um raio em cima da palhoça dele. O que aconteceu? Pegou fogo. Aquele homem começou a ficar: mas não é possível, nada dá certo para mim, E começou. Mas só que daí um pouquinho ele vê um navio chegando. E aí ele chegou e perguntou para aquele capitão, né? Rapaz, como que vocês me descobriu aqui? Aquele capitão olha para ele e fala: rapaz, a gente viu uma fumaça subindo. E quando a gente vê geralmente essa fumaça subindo para a gente, é um sinal de que alguém está pedindo ajuda. Querido, talvez a sua palhoça pode até ter queimado por uma situação diversa. Mas o que eu quero ministrar sobre a tua vida, que isso também coopera para o seu bem. Creia que isso também coopera para o seu bem. Não duvide disso não. Deus conhece o amanhã e Ele entende o propósito poderoso que Ele tem para a tua vida. Você não está aqui a passeio. Deus tem propósito contigo. Às vezes, para esse propósito de Deus se cumprir na nossa vida, algumas coisas precisam dar errado.
para que eu aprenda algumas lições, para que eu recrie resistência, para vários fatores. Mas o propósito de Deus é sempre maior do que todas as coisas. Romanos capítulo 8, no verso 29. Olha só. Olha o que a palavra de Deus diz. Para aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Portanto, aos que de antemão conheceu também, aquele que de antemão conheceu, também me predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aquele que de antemão me conhecera, me predestinou para ser o quê? Para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Nesse processo, no processo do propósito de Deus, o objetivo é que tudo vai cooperar para o meu bem, para que eu seja cada dia mais parecido com Jesus. Eu preciso entender isso por revelação. É o coração do Pai pulsando por um filho que pareça com Ele. E às vezes a gente não entende alguma coisa ou outra, mas deixa eu te dizer, é propósito de Deus. É propósito de Deus. Isso precisa estar muito firmado no meu coração. As coisas ruins, pastor, as coisas ruins, é ruim. Mas ela também coopera para o meu bem. Às vezes nós nos perguntamos, né? Ou acusamos Deus, como se Deus fosse a razão do nosso problema, né? E às vezes, no momento de chateação, de indagação, é até entendível. É até entendível. Mas tenha cuidado. Tenha cuidado para não estruturar no teu coração que Deus é a causa do seu problema. Deus não é a causa do seu problema. Deixa eu te dar uma notícia, Deus está do seu lado. Cuidado com o pensamento religioso, legalista. O que eu fiz? O meu carro quebrou. Meu filho adoeceu. O que eu fiz? Aí a pessoa começa a se acusar. Isso é viver na lei, isso é legalismo. Cuidado. Não, eu fiz algo para Deus, agora Deus está me castigando. Deixa eu te dizer, todos os seus intentos foi levado por Cristo lá na cruz do Calvário. Tudo está lá. O seu Pai te ama, porque antes de todas as coisas, Ele já pagou o preço por tudo que ia acontecer contigo. O teu Pai te ama. O teu Pai te ama. Ele quer te colocar no propósito dele de forma alavancada. Ele quer te alçar. E às vezes acontece que esse alçar de Deus perturba a nossa estrutura. E às vezes afeta o plano desenhado por Deus, que às vezes nós sabemos. Isso não pode, você tem que ter clareza. Eu estou passando por essa situação. Não entendo, só sei que Deus está no intento de todas as coisas. Está. Eu há um tempo atrás fiz um negócio que eu vi claramente Deus me direcionando a fazer. E nessa época, e depois de um tempo, as coisas começaram a dar errado. E as pessoas até chegavam para mim para falar: nossa, pastor, por que você fez? Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? E eu confesso para vocês que um momento eu deixei o meu coração perturbar por essa situação de que eu não devia ter feito. Mas demorou um pouquinho depois, eu já percebi, querido, é tão incrível como Deus, Ele traz revelações poderosas. Eu percebi claramente que era Deus me levando para um outro nível, me levando para algo diferente. E Deus, Ele promove ou permite algumas coisas na sua vida para te conduzir para algo diferente. Creia nisso. Eu não sei se você já assistiu um filme, né? Naquele filme dos Transformers.
Tem os vilão lá nesse filme dos Transformers, que é os Decepticons, né? E quando você pega a tradução lá dos Decepticons, significa decepcionado ou decepção. Então lá de um lado são os decepcionados, e do outro lado é quem? Os transformados, que são os Transformers. Deixa eu te falar, eu peguei essa simbologia aqui para te dizer que muitas vezes dos espinhos que nós temos são apenas testes. E se a gente se decepciona com Deus, e se a gente se submete debaixo daquela pressão que era para realmente me levar a confiar em Deus independente de todas as coisas, se eu me submeto à pressão e me decepciono, eu vou mudar de lado. E Deus quer, na verdade, te transformar de glória em glória, de glória em glória. Esse é o objetivo de Deus, e nós precisamos entender isso, entender de fato, de verdade. Romanos capítulo 8, verso 33, a partir do verso 31, olha só para você ter uma ideia. 8:31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse quem será contra nós no grego é o tis, que significa quem ou o que será contra mim. Nada pode ser contra você, ninguém pode ser contra você. Sabe por quê? Porque Deus já assinou o script lá na cruz do Calvário, que Ele é teu favor. Todo o resto é resto. Não pode ter ninguém contra você. Confie nessa palavra. Romanos capítulo 8, no verso 32. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Se é Deus quem justifica, Deus é o nosso justificador. Entendeu? Deus é o meu justificador. Deus é aquele que não é contra você, é ao teu favor. É a teu favor. Deus é ao teu favor. Ele não quer que você fique amargurado, desesperado. Ele é ao teu favor. O Pablo até comentou aqui, contou uma historinha que eu achei interessante, né? Eu quero lembrar ela para você, né? Eu acho que ele viu, foi num desenho, alguma coisa assim, e que era o Paulinho e a Séria, né? O Paulinho, né, estava ali querendo, fazendo uns testes com o estilingue dele, né? Estava ali dando umas estilingadas, né? No momentinho de lazer. Daqui a pouquinho ele vê o pescoço do ganso assim alvoroçando, né, para cima. E aquele, de repente, né, pega o Paulinho meio de jeito, ele vai lá e dá uma estilingada onde? Bem na cabeça do ganso. Assim, puf! Eu imagino a cena. Aí Paulinho de repente vai lá e começa a tentar esconder o ganso debaixo das pedras, e coloca lá o ganso debaixo das pedras. Mas só que daí, quando ele termina de montar ali o presépio do ganso morto, né? Aí ele olha para cima e lá está remando o Paulinho. Eu vi. O que acontece daí para frente? Agora a irmã do Paulinho começa a usar o que ela viu contra o Paulinho. E a hora de lavar a louça lá, né? O que a irmã do Paulinho faz? Aí a avó lá, né, do Paulinho chega lá: ô, Séria, vem aqui ajudar a vovó a lavar a louça. O que a avó do Paulinho, depois do convite, recebe de resposta? Não, vó, o Paulinho está desejoso por lavar a louça. Ele quer lavar a louça, ele tem. E aí ela olha para o Paulinho e fala assim: olha o ganso. Olha o ganso. E queridos, eu vou te falar uma coisa. Aí depois de um certo momento lá, teve uma outra situação que eles queriam sair para poder pescar. E aí, de repente, né, o Paulinho queria ir pescar também. Mas só que a avó ia ficar ali arrumando as coisas.
E em meio à arrumação das coisas, o que acontece? Lá tá a cega de novo, né? Ô mamãe, ô vó, o Paulinho, ele até queria ir com a gente, mas ele tem uma vontade imensa de se envolver nos afazeres domésticos. E ela sussurra pro Paulinho: olha o ganso. Ah, querido. Mas aí chegou um dia que o Paulinho chutou o pau da barraca. Falou: não aceito mais. Estou sendo acusado, eu estou sob pressão, eu não quero mais isso para a minha vida. Né? E aí chegou um certo tempo que ele foi contar para a avó: vó, eu matei o seu ganso ou o seu pato, o animal lá. E a avó chega para ele e fala: eu sabia que eu vi você matando, eu vi você escondendo. Eu só estava querendo ver até onde você ia se deixar escravizar pela sua irmã. Quantas pessoas, por não conhecer o pai que tem, se deixa escravizar pelas acusações, se deixa escravizar. Ah, você fez, agora você vai pagar. Isso aí é a paga pelo que você fez. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus está chamando você, Deus está me chamando para te falar que Ele já perdoou você. Aquela avó falou: eu já te perdoei, eu te amo, eu já te perdoei lá atrás. E você se deixou ser acusado, ser manobrado, ser esfolado aí, de certa forma, no seu emocional, no seu físico, por causa dessa situação. Deixa eu te dizer, meu querido, não deixe o diabo manter a culpa em cima de uma situação que aconteceu com você e te escravizar. Creia no perdão do sangue, creia na liberdade que o Filho de Deus já imputou na sua vida. Creia nisso. Talvez você está sendo lá no seu trabalho, está em meio a muitas injúrias e calúnias. Talvez na sua família, talvez são questões até legítimas, e você está debaixo de acusação. Deixa eu te dizer, Deus já te perdoou. A única coisa que Deus tem para com você é um plano lindo, poderoso, grandioso, estonteante, para entregar tudo aquilo que Ele já predeterminou para a tua vida, para a tua história. Entenda isso. Talvez algo que você queria tanto, né? E aí você foi frustrado. Algo que você planejou tanto, e daqui a pouquinho esse negócio dá errado. E aí as coisas começam a desencaminhar. Mas quando você entende que tudo serve para o plano de Deus, você não vive frustrado. As frustrações não têm poder de te colocar para baixo. Sabe por quê? Porque tudo faz parte do propósito dele. As coisas injustas que aconteceu é parte do propósito. As coisas legais que aconteceu é parte do propósito. As coisas boas, parte do propósito. As coisas desastrosas é parte do propósito de Deus. Mas pastor, até a morte é parte do propósito de Deus. Se você confia em Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Não é uma coisa ou outra, é tudo. Deus nunca, entenda, grave isso no teu coração, Deus nunca vai permitir, se por trás daquele fato que te aconteça não tenha um propósito. Se Ele te chamou segundo o propósito dele, então creia, tudo faz parte do propósito dele. Pense em Jesus. Antes de Jesus pudesse ser crucificado e ressuscitado dos mortos e sentar à destra de Deus Pai, Ele foi traído, Ele foi caluniado, Ele foi rejeitado. Te pergunto, se todos tivessem amado Ele,
Se todos tivessem celebrado o nascimento e a vida dele em todo momento, se ele não tivesse oposição, e será que ele seria o canal de salvação por sua morte na cruz, por mim e por você? Jesus se permitiu deixar ser talhado para ser propósito de Deus. E o fim de Jesus, você conhece, está sentado à destra de Deus Pai, e viverá reinando eternamente. Entenda, querido, o maior plano, projeto intergaláctico está batendo na tua porta, está falando para você, você está sendo chamado para algo diferenciado. Creia nisso, algo diferenciado está batendo na sua porta. E eu quero terminar dizendo que os planos todos são ordenados pelo Senhor. A maior promessa que Deus colocou na tua vida, todas as coisas vai cooperar para o cumprimento exato das promessas. Ah, pastor, doença não é boa, realmente não é. Perca não é boa, realmente não é. Mas tudo vai cooperar para o seu bem. E do outro lado você vai cantar o hino da vitória. Do outro lado você vai sambar na cara do capeta, porque o propósito de Deus não vai deixar de acontecer na sua vida por nada. Mas eu quero te fazer um apelo agora. Eu quero orar por isso, para que em nenhuma situação que você viva, você deixe a frustração, o incômodo do diabo provocar você. Não deixa o diabo provocar você com frustrações, decepções, arraigamentos infundados. Creia na palavra de Deus, e eu tenho certeza que você estará firme diante de todas as coisas. Amém? Quero orar por você agora. Curva a tua cabeça. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por essa pessoa e quero declarar na vida dela que nenhuma frustração, nenhuma decepção, nenhuma situação caluniosa vai abater ou vai tirar o propósito do Senhor para a vida dela, mas que em todo tempo, ela manterá vivo a chama de que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E eu creio que isso será a tônica para levar essa pessoa a deslumbrar todo o propósito que o Senhor tem para a vida dela. Eu selo isso na sua casa, na sua vida, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe.